Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui para falar sobre os ISFJs. Os motivos para você ter sido tipado incorretamente como ISFJ. Motivo número 1. O ISFJ ele tem a função de maior consciência, SI, que é sensação introvertida. Então, para eles, é como funciona, é tudo sobre dever, honra, justiça. Eles têm um senso de dever muito grande. E eles querem se sentir, eles precisam se sentir confortáveis o tempo todo. E eles têm uma rica memória. A memória deles é com detalhes daquilo que eles vivenciaram. Então, no momento presente, onde eles vivem, no momento presente, eles vão recorrer ao que aconteceu no passado para vivenciar o que está acontecendo agora, para ver os padrões, para analisar o que aconteceu e o que pode acontecer. Então, é assim que funciona a sensação introvertida. Ele vai recorrer aos padrões passados para analisar o presente. Então, é assim que é o ISFJ. A minha mãe, ela é ISFJ. Eu tenho uma tia também ISFJ. São pessoas que trabalharam duro a vida toda. Minha mãe trabalhou duro desde quando ela era criança. Ela teve uma infância extremamente difícil, né? A minha tia também trabalhou duro e foi difícil esse processo de parar de trabalhar. Minha mãe, ela sempre diz: o que vai ser agora sem trabalho? O que eu vou fazer da minha vida? Então, eles têm esse senso de dever, esse senso de justiça, de honra. São ótimos trabalhadores. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. O ISFJ, ele sente o que o outro sente e vai se comportar como um pai protetor para as pessoas, porque ele tem mais empatia do que simpatia. Então, é assim que o ISFJ se comporta, certo? Ele é muito baseado também na ética, nos valores da sociedade, no que importa para o coletivo. Então, ele é muito também ligado às tradições. Seguir uma religião, por exemplo, tradições que são importantes para ele e para o coletivo. Então, se você não se considera assim, como uma pessoa ligada à ética do coletivo e que sabe o que o outro sente, ele vai se comportar como um pai protetor para o outro, muitas vezes até esperando algum retorno. Então, é bom também perguntar para ele se ele espera algo em troca disso, né? Porque se eu te ajudei, eu quero que você me ajude. Talvez tenha esse tipo de contrato que você não saiba. Então, se você não se considera assim, como um tipo empático, preocupado com as normas sociais, com os valores da sociedade, você possivelmente não é ISFJ. Outra coisa importante, o ISFJ também faz isso, né, de querer ajudar o próximo, porque ele é bastante crítico em relação a si mesmo. Os próprios valores pessoais, porque ele tem baixa consciência FI, que é o sentimento introvertido. Então, ele é bastante crítico em relação aos próprios valores morais. Então, é por isso, ele quer provar a si mesmo que ele é uma pessoa boa, certo? O ISFJ, ele tem TI, que é o pensamento introvertido, em uma de suas principais funções. Nessa função, vai funcionar como uma criança ingênua que precisa de incentivo do pai, da mãe, certo? Para poder funcionar direito. Esse pensamento lógico deles funciona assim. Ele precisa de um incentivo das outras pessoas. Então, se você quer que essa função funcione bem para um ISFJ querido, membro da família, né? Então, elogie ele. Os métodos que ele usa, os sistemas que ele cria com a TI, que é o pensamento introvertido dele, para que ele possa sempre que ele seja encorajado e que essa função funcione bem para ele. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. Outra coisa importante também é que ele tem TE, que é pensamento extrovertido, no ponto cego. Então, ele não tem noção do que as outras pessoas pensam. Então, é importante que você elogie ele, que você fale dos sistemas que ele usa, porque ele não sabe o que você pensa, certo? O ISFJ, ele tem NE, que é intuição extrovertida na função inferior. Isso funciona como medo e também aspiração. Ele tem medo das possibilidades
do futuro, do que pode acontecer. Ele tem medo disso. Ele também tem medo em relação às intenções dos outros. Ele pode assumir coisas que não sejam verdadeiras, porque essa é a função de medo dele. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. O ISFJ ele é um tipo que tem preocupação com o ambiente externo. Ele quer receber, sensações boas, experiências boas com a sensação introvertida dele. E ele tem essa preocupação de dar experiências para as outras pessoas. Então, ele tem essa preocupação com o ambiente externo. Ele também é um tipo que vai preocupar se o ambiente está limpo. Ele é um tipo que também vai dizer para você, por exemplo, que a sua roupa não está adequada para sair, que está amassada, por exemplo. É aquela mãe que vai dizer, eu acho que melhor você trocar de roupa, né? Porque ela não está adequada para você sair. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes. E é assim que esse tipo se comporta em relação a isso. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. O ISFJ, ele tem altas expectativas em relação a si mesmo. Como eu disse anteriormente, ele é bastante crítico em relação a si mesmo, porque ele tem baixa consciência de sentimento introvertido, assim como o INFJ, que também vai ser crítico em relação a si mesmo, muito embora o INFJ precise ser lembrado pelos outros de que ele é uma pessoa boa e que tem valores morais altos. O ISFJ ele não precisa tanto ser lembrado, porque ele tem que é a sensação introvertida, muito embora ele continue sendo crítico de si mesmo em diversas ocasiões. Ele vai ser crítico em relação a si mesmo e nisso ele acaba fazendo coisas para as outras pessoas para provar a si mesmo de que ele é realmente uma pessoa boa. Esse é um tipo também que acredita que ele merece punição, que ele merece ser punido de alguma coisa. E isso ele vai também estender aos outros. Se ele merece punição, os outros também merecem. Ele vai acabar estendendo esses padrões morais altos que ele tem às outras pessoas, familiares e também outras pessoas do seu meio social. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. A função pensamento extrovertida, ela é de baixíssima consciência para esse tipo, que significa que ele não tem consciência daquilo que os outros pensam, daquilo que eles pensam dele, do pensamento do coletivo. Ele vai saber aquilo que você sente, mas aquilo que você pensa, ele não vai saber. Ele não tem noção de que as outras pessoas possuem conhecimentos. Muitas vezes eu vejo minha mãe falando pro meu pai, por exemplo, meu pai comenta alguma coisa em relação à história, geografia, alguma coisa que ele tenha conhecimento, que ele leu em algum lugar, e ela fala, nossa, como seu pai é inteligente. E eu falo, ok, tudo bem, ele leu, se informou, tá, então. Ela se impressiona muitas vezes, embora a relação deles seja de décadas. Então, se você não se considera assim, como uma pessoa que não tem consciência daquilo que os outros pensam, você possivelmente não é ISFJ. O ISFJ, ele interpreta as coisas de acordo com as experiências dele, armazenadas na SI, que é a sensação introvertida, né? Ele tem baixa consciência NI, que é intuição introvertida, do futuro próprio. Então, ele vai analisar mais padrões daquilo que pode acontecer. Ele não vai se basear naquilo que vai acontecer, que ele quer que aconteça, mas ele vai avaliar padrões daquilo que pode acontecer. É assim que funciona. Em momentos de raiva também, o ISFJ ele pode fazer predições terríveis daquilo que pode acontecer, influenciando futuros de outras pessoas. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. A virtude do ISFJ é fé. O vício é medo. O ISFJ ele é um tipo que acredita bastante nas instituições religiosas, ele tem fé nas coisas que podem acontecer, coisas boas que podem acontecer na vida dele. Mesmo através de situações difíceis, ele ainda mantém a fé dele.
Eu já vi ISFJ, uma pessoa ISFJ, se agarrar tanto à fé em momentos de crise, em momentos assim, que ela estava, momentos assim, muito críticos da vida. Sempre aquela crença de que vai dar certo, ela vai sarar, ela vai se curar da doença que ela tem, né? É essa fé tão grande que essa pessoa tem. O ISFJ tem muita fé. O vício dele é o medo, né? O ISFJ ele tem medo das possibilidades de futuro, das coisas que podem acontecer também. Então é por isso que ele se agarra à fé, a fé que ele tem. Então você não queira mexer com a fé desse tipo, não questione a fé dele, que isso também pode se voltar contra você. Muito bem, certo? Então a última agora. O ISFJ ele é tido como um tipo por trás das cenas, pelos estudos da Linda Berens. O que significa que ele tem esse impulso muito grande em se integrar com as outras pessoas. Ele quer trabalhar com os outros, ele não quer trabalhar separado como tipos pragmáticos. Ele quer se integrar com as pessoas para executar a ação. Ele é um tipo também responsivo, de controle, informativo, que significa que ele vai responder na maior parte do tempo, ele vai ser informativo no seu discurso, ele vai dar vários detalhes ao falar, assim como o INFP, e também vai ter um discurso de controle, ou seja, ele vai fazer várias pausas ao falar. Ele é um tipo também que não funciona bem no meio do caos. Ele quer harmonia para poder lidar com as situações, certo? Bom, é isso. Se você não se considera assim, você possivelmente não é ISFJ. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um like, se inscreve no canal, deixe um comentário para nos apoiar e que na próxima semana estarei lançando um novo vídeo e logo estarei terminando essa série. Então é isso, gente. Muito obrigada e até mais!